Yo, people! Aqui quem fala é o Sérgio, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, meus amigos, eu lhes trago minha análise de Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City, o mais novo filme baseado na obra da Capcom. Sim, eu fui no cinema assistir esse filme, tão criticado pela mídia e pelos fãs, e vou falar o que eu achei, incluindo spoilers. Já vai deixando o seu like para fortalecer o canal e compartilhe com pessoas que curtem Resident Evil também, beleza? Agora, será que o filme é tão ruim como dizem? Ou existe algo mais nessa história? É o que veremos a seguir. Dirigido por Johannes Roberts, diretor conhecido por filmes de terror como Medo Profundo e Estranhos, Caçada Noturna. O filme veio com a promessa de ser mais fiel aos jogos e agradar aos fãs. Aqueles que acompanham meu canal há pelo menos um ano sabem que gostei muito da escolha do elenco, com exceção da Hannah John Kamen como Jill e o Evan Jogia como Leon, por conta da fidelidade visual ser pouca. Mas ainda dei chance porque a aparência sozinha não leva a nada. E apesar de não conhecer o trabalho do Evan, conheço um pouco da Hannah e a considero uma boa atriz. Mas afinal, o filme é de terror? Sim. Muito mais assustador que os 6 filmes dirigidos por Paul Anderson. Acertaram muito bem na atmosfera, incluindo cenários muito fiéis aos jogos como a Mansão Spencer e a Delegacia de Polícia, além da trilha sonora também. A vestimenta da maioria dos personagens ficou bem fiel aos jogos, e o mesmo pode ser dito dos monstros, como os zumbis, o Licker e a Lisa Trevor. Outro ponto importante para se destacar é que o filme usa pouca computação gráfica, pelo menos que eu tenha notado, ficando para poucas cenas, como o panorama da cidade, que é todo 3D, o cão zumbi, o Licker, um corvo zumbi que tem, e o William Birkin. De resto, é praticamente tudo maquiagem e cenários reais, então parabéns para a equipe. Infelizmente, o filme é curto, com aproximadamente 1h30 de duração, e querer adaptar as histórias de Resident Evil 1 e 2 de uma só vez, colocando vários personagens no filme, acabou faltando tempo para desenvolver o elenco e suas relações, fazendo com que você termine o filme sem se importar com nenhum deles de verdade, principalmente se você não os conhecer dos jogos, porque o filme não contextualiza direito quem são esses personagens. Então, se uma pessoa não tiver um conhecimento prévio, fica bem difícil de se apegar. E é isso. Basicamente, o que eu não gostei do filme foi o tempo curto de duração e a falta de desenvolvimento dos personagens. De resto, eu meio que gostei de tudo, menos da batalha final, que eu achei um pouco anticlimática. É preciso entender que toda adaptação sofre mudanças, e se você gosta ou não do ator escolhido para ser o Leon nesse filme, não há nada que possamos fazer quanto a isso. Então vamos tentar ver o filme sem ficar só pensando no que é diferente dos jogos e que isso é ruim. Vou entrar mais em detalhes sobre isso tudo a partir de agora, então fiquem avisados sobre spoilers. A história do filme é baseada nos primeiros jogos, no entanto, adapta e modifica vários elementos. Logo de cara temos Chris e Claire vivendo no orfanato de Raccoon City, depois da morte dos pais. Mas Claire é separada de Chris quando tinha 8 anos, se não me engano, e depois disso eles não mantiveram muito contato. Isso pode não parecer, mas muda bastante o contexto de Claire e como ela adquiriu as habilidades de sobrevivência que possui, já que nos jogos foi seu irmão que a ensinou, enquanto que no filme ela aprendeu sozinha, o que achei um pouco forçado, ainda mais considerando que ela só tem 19 anos. No orfanato, Claire forma uma amizade estranha com Lisa Trevor, que circulava o local como um fantasma, sem nenhuma explicação do motivo ser dada no filme inteiro, o que fez parecer muito aleatório.
Quero deixar claro que, independente da qualidade do filme ou se você gostou ou não, eu aprovo 100% a Kaya Scodelario como Claire. Acho ela perfeita para o papel, mas pelo menos poderiam ter deixado ela com o cabelo preso, afinal Claire está sempre de rabo de cavalo nos jogos. Robbie Amell como Chris Redfield está muito bem caracterizado, seja com o uniforme dos Stars ou a sua roupa de civil com a jaqueta de couro marrom, presente em arte dos jogos e também na delegacia de polícia na sala dos Stars, em que a gente consegue encontrar nos jogos a jaqueta dele pendurada. Chris ainda demonstra grande habilidade com armas e combate direto durante as sequências da Mansão Spencer, sendo fiel à obra original nisso daí também. No entanto, há alterações em seu personagem, seja pelo seu interesse romântico pela Jill, algo nunca realmente desenvolvido ou mencionado nos jogos, e sua obsessão por fazer tudo certinho e dentro da lei, sendo um bom soldado e obedecendo ordens. Ele até critica a irmã seguidas vezes, dizendo que poderia até prendê-la por suas ações. Nos jogos, o Chris não é tão santo assim, tendo um histórico de indisciplina que o removeu das Forças Armadas. Jill Valentine é bem durona aqui, algo mais próximo de sua aparição em Resident Evil 3, e parece que nessa versão ela assume o lugar de Chris como melhor atiradora dos Stars, além de estar publicamente interessada em Wesker. Apesar de implícito, certas interações dela com o Capitão no primeiro Resident Evil sempre me fizeram acreditar que ela o teria como interesse romântico, então achei justo isso ficar mais evidente no filme. E por falar em Wesker, aqui temos uma versão muito mais humanizada do personagem, sem 1 kg de gel no cabelo ou os óculos escuros o tempo todo, sem o desejo de matar os seus companheiros. Wesker aqui é um homem cansado da vida de cidade do interior, desejando uma oportunidade de ir embora de Raccoon City, que estava em decadência com a saída da Umbrella, e ficar rico. Essa oportunidade surge ao ser contatado por uma organização misteriosa que o instrui a roubar o G-Vírus de William Burke. Leon Scott Kennedy também está no filme, e devo dizer, talvez seja meu personagem favorito do filme. Leon acorda de ressaca e se atrasa para o trabalho, exatamente como no Resident Evil 2 original. Aqui, ele é tratado como um jovem recruta incompetente que se tornou policial para agradar o pai, que também é policial, um de patente alta ainda por cima. Leon acidentalmente atira na bunda do seu parceiro e seu pai é obrigado a mandá-lo para Raccoon City para evitar a sua expulsão. Leon não é altruísta como nos jogos, mas ainda tem a vontade de ajudar os outros, de ser útil. Ele tenta corrigir os erros do passado sendo um novato obediente e até apático de certo modo, não se importando em ser maltratado e sacaneado pelos outros ao longo do filme. Eu gostei dessa versão do personagem, porque ele é só um cara de 21 anos tentando viver um dia de cada vez e pagar as suas contas. William Birkin é praticamente o mesmo dos jogos, com poucas mudanças, como o fato de ele não ter feito experimentos nos irmãos Redfield na época do orfanato. A gente sabe que o William Burke dos jogos não iria se preocupar com nenhuma criança e iria fazer experimentos com todas para atingir os seus objetivos. Na verdade, ele até ajudou Chris aqui no filme, durante a sua vida. O próprio Chris menciona que deve tudo o que conquistou ao William e à Umbrella. Mas o Dr. Birkin continua sendo obcecado pelo trabalho e pelo G-Vírus, gerando um confronto com Wesker perto do final do filme. E o chefe de polícia de Raccoon City, Brian Irons? Aqui ele é só um patrão que pega no pé dos funcionários. Ele ainda recebe propina da Umbrella para ficar quieto sobre os experimentos com crianças. Mas fora isso, ele não é tão mau. Todos sabemos, como nos jogos, ele é um psicopata doente. Mas essa versão dele é só um policial corrupto mesmo. O filme é cheio de cenas que colocaram um sorriso no meu rosto como fã da franquia. Seja o caminhoneiro de Resident Evil 2 atropelando a mulher na estrada de forma muito fiel ao remake, sejam os Stars chegando na mansão Spencer, seja a fantástica aparição do Licker,
sendo assustador, ameaçador, além de uma clara referência à sua primeira aparição em Resident Evil 2 original. Seja o Wesker tocando Moonlight Sonata no piano para abrir uma passagem secreta na mansão. E cara, você já imaginou Albert Wesker trollando Leon Kennedy? Nesse filme tem isso. Wesker, Jill e Richard estavam em uma lanchonete se divertindo juntos, enquanto Leon, na mesma lanchonete, estava dormindo. Wesker vai até o recruta e usa a cabeça do Leon como apoiador de copo, desafiando Jill a derrubar o copo com uma arma de brinquedo. Cara, eu pagaria pra ver isso em um jogo. Aliás, o pobre Leon é chacota o filme inteiro. Os policiais tiram sarro dele na mesma lanchonete, perguntando se o S do sobrenome dele significa sonso. Cara... Mais tarde, o chefe Irons convoca todos os policiais presentes na delegacia para uma reunião. E quando o Leon aparece, o Irons olha e fica: "O que tu tá fazendo aqui, recruta?" E o Leon responde: "O senhor chamou todo mundo para uma reunião." Aí o Irons finaliza: "Todo mundo menos você, fica lá na recepção." Cara, eu ri demais. E quando o Leon finalmente está na recepção, ele coloca um fone da Sony e começa a ouvir música, sem nem perceber que um caminhão tomba e explode na entrada. Cara, meu Deus, essa cena foi fantástica. O filme é cheio de referência aos jogos, como quando a Jill pergunta ao Richard como ele prefere morrer, por uma cobra gigante ou por um tubarão branco. Ou quando o Chris diz que ele prefere morrer nos braços grandes e musculosos do Wesker, numa referência aí à comunidade, né? Melhor, não seria nenhuma referência, é uma homenagem a grande parte, né, da comunidade de fãs que consideram a dupla um casal gay, né, o Chris e o Wesker. Enfim, eu gostei do filme, mas deveria ter tido mais tempo para desenvolver a história. O único personagem que realmente tem alguma evolução e transformação no filme é o Leon. Os outros começam e terminam da mesma forma. William Birkin e sua relação com o trabalho e família, assim como sua relação com Chris Redfield, mal foi mostrado. E os últimos 30 minutos de filme foram muito corridos. A trilha sonora cumpre o papel, na verdade até rouba a cena em diversos momentos, e deu para sentir um carinho muito maior pela obra da Capcom do que na maioria das adaptações que tivemos da franquia. Ah sim, e o filme tem uma cena pós-créditos que indica uma possível sequência com elementos de Resident Evil 4, incluindo Ada Wong e o Wesker usando os icônicos óculos escuros. Meu veredito final para Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é 7.0. Eu recomendo meio que só para aqueles que conhecem a obra e seus personagens. Caso contrário, acho que a nota poderia baixar para um 5 talvez. Sim, existem muitas mudanças, mas isso é o que significa ser uma adaptação. Eu gostei de praticamente todas as alterações e continuo dizendo que o principal problema do filme é a duração curta. Acho que a galera que fica dizendo que o filme é uma bosta deve ser fanboy do Leon do Resident Evil 4 com dor de cotovelo porque o personagem queridinho deles é o alívio cômico do filme. Então é isso, pessoal. Então essa foi a minha análise aí completa de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Mas provavelmente eu devo ainda fazer um podcast ao vivo aí para interagir com o chat, interagir com vocês aí, meu público, e a gente poder conversar aí mais sobre esse filme em breve. Um abraço a todos e até a próxima.